Aí, Tiago capítulo 4, acharam? Ó, a gente está dando continuidade à mensagem expositiva da carta de Tiago aos cristãos dispersos pelas 12 tribos. Como eu disse a vocês, a princípio, né, essa dispersão nas 12 tribos, a gente não pode entender, como alguns entendem, que Tiago está escrevendo para judeu. As 12 tribos, desde o período do Império grego, antes dos romanos, que mesmo no tempo do rei Ciro, rei da Pérsia, que liberou os judeus para voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, depois de Nabucodonosor, o povo judeu se espalhou por vários lugares do mundo. E por eles ter espalhado em vários lugares do mundo, terem ali suas sinagogas e tudo mais, então quando veio as grandes perseguições, muitos cristãos fugiam para onde estavam essas 12 tribos que estavam na dispersão, nessas perseguições. E ali Tiago está escrevendo para crente, para cristão, pessoas convertidas, a igreja que está espalhada. Ele deixa muito claro isso. E ele deixa muito claro que está escrevendo para crentes que estão fugindo da perseguição, que estão buscando refúgio em vários lugares, somente onde tem tribo de judeu, estão sendo, de algum motivo, melhor acolhidos por conta do monoteísmo, ou seja, de crerem num único Deus, e não foram buscar refúgio em tribos pagãs, que com certeza iriam ser mortos na hora, tribos politeístas que adoram muito Deus. Se eles fossem buscar refúgio nessas tribos, eles iam ser assassinados imediatamente. Então o fato é que Tiago deixa muito claro para nós, que ele está escrevendo para um povo que se converteu, para um povo crente, para aqueles que estão esperando a vinda de Jesus. E por que que eu estou fazendo questão de colocar isso logo no início da mensagem? Porque esse capítulo 4, ele vai soar assim um pouco que estranho, meio esquisito, parece que ele não está falando para crente. Você vai perceber isso. Porque ele já começa aqui falando o seguinte, no verso 1: de onde vêm as guerras e contendas ou pelejas entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que militam a vossa carne, ou porventura não vem dos deleites que militam nos vossos membros? Ou seja, Tiago está falando, começa já a soar esquisito. Até então ele vem falando de coisas espirituais, de fé, de relacionamento dos irmãos dentro da igreja, uns para com os outros, outras questões importantes aí do relacionamento do crente. Só que agora ele começa a falar de coisas que são basicamente prática de ímpios, pessoas que disputam entre si, que guerreiam entre si. Ele fala, de onde vêm as guerras e contendas? Ele faz questão de dizer que há entre vós. Dentro da igreja está havendo disputa, está havendo concorrência, está tendo irmãos ali concorrendo com irmãos, disputando com irmãos. E ele diz que essas competições vêm, senão dos prazeres que militam na nossa carne, das cobiças que a nossa carne tem, deixando claro para aqueles irmãos que ainda não tinham feito morrer por completo a sua natureza terrena. Porque eu vou te falar, irmão, que por mais que a gente queira, faça morrer a nossa natureza terrena, o milagre da ressurreição das vontades da carne estão sempre querendo ressurgir na nossa vida. Então, não era diferente com aqueles irmãos. Prazeres que militam contra a nossa carne, deleites que despertam os nossos desejos. Você tem isso? Com certeza você tem. Em um dado momento, esses deleites você consegue mortificá-los, calá-los, mas em dados outros momentos da sua vida, por conta de ainda estarmos nesse tabernáculo terreno, cheio de fraquezas, de imperfeição, essas vontades terrenas e vontades e deleites terrenos, que ele se refere, claro, vontades e deleites em relação ao pecado, sempre lembra disso, porque tem vontades e deleites que não é pecado. Comer é pecado? Não. Tomar um refrigerante é pecado? Não. Então isso também é deleite da carne. Ele fala deleite da carne, está se referindo a coisas pecaminosas, ou mesmo de dar-nos a entender aqui um soar de disputa entre os irmãos por algum motivo. A gente vê muito nas igrejas hoje pessoas disputando
Em igrejas pentecostais a gente vê mais isso. Eu não vejo muito isso em igrejas reformadas, eu confesso aos irmãos. Mas em igreja pentecostal eu vejo muito disputa de pregadores, quem prega melhor. Pregador dando direto em cima do outro no púlpito, querendo ganhar mais agenda do que o outro. Eu vejo muita disputa entre os cantores do meio gospel. Cada um querendo ter agenda e até brigando. Porque a outra regravou a música, ou gravou a música na frente, que a outra quem ia gravar, essa coisa toda. Eu vejo pessoas dentro das igrejas disputando quem tem um vestido mais bonito, quem usa a grife mais cara, quem tem um carro melhor, quem calça o sapato da moda. Existem vários tipos de disputinhas dentro das igrejas. Claro que eu estou trazendo para hoje. Lá eu não sei bem o que era que se tratava lá. Mas o fato é que Tiago está dizendo que esse tipo de disputa que existe entre nós é uma revelação ou uma manifestação de que nós ainda estamos, de alguma maneira, militando na carne, de alguma maneira, dando vazão aos nossos prazeres, dando satisfação aos prazeres pecaminosos, que ainda precisamos trabalhar ainda mais, mortificar ainda mais as nossas vontades terrenas, e viver ainda mais uma vida espiritual para com Deus. E Tiago diz que isso está acontecendo na igreja, e obviamente que isso é vergonhoso. E Tiago vai dar uma repreensão no verso 2. Enquanto os irmãos estão disputando uns com os outros, brigando uns com os outros, concorrendo uns com os outros, ele vai dizer: vocês cobiçam, verso 2, cobiçam e não tem nada, matam, invejam e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres ou deleites. Então Tiago está repreendendo os irmãos. Tiago diz que os irmãos estão tendo cobiça uns dos outros, disputando uns com os outros, e acaba que não estão conseguindo nada, não estão alcançando nada. E por que não estão alcançando nada, conseguindo nada, disputando uns com os outros? Porque estão disputando verso 2, por inveja. Sois invejosos e cobiçosos e não podem alcançar. Você está tendo disputa entre os irmãos, disputa dentro da igreja, e essa disputa ainda é pelo aflorar dos desejos da carne, os desejos pecaminosos da carne, e os irmãos estão disputando uns com os outros, o motivo por causa da inveja e da cobiça maligna. E isso não pode existir entre crentes. E quando a pessoa luta, guerreia, disputa com outro, movido por inveja, para causar inveja, para fazer inveja, ou porque tem inveja, Tiago está dizendo que ele não vai alcançar, não vai receber, não vai ter, pode combater, ele diz, guerrear, e não vai ter nada. Olha que coisa interessante o verso 2. No final, o verso 2, cobiça e nada tens, invejosos e cobiçosos e não alcança nada, combate, guerreia e não tem nada. Por mais que combata, guerreia, não alcança nada, não tem nada, porque é invejoso e cobiçoso. E por que combate e guerreia e não alcança nada? Primeiro, porque é invejoso. Segundo, porque é cobiçoso. Terceiro, porque não pede. Ou seja, então, se eu quero alcançar alguma coisa, eu preciso parar de pelejar para alcançar isso. Eu não seja a minha motivação a inveja, ou por causa da inveja, ou para causar inveja. Não seja a minha motivação uma mera cobiça de ter, porque eu tenho que ter também. E que não seja a minha motivação nada disso. E primeiro eu tenho que eliminar esse sentimento dentro de mim, e preciso pedir. 3 coisas importantes. Vocês guerreiam, têm inveja, disputam uns com os outros, não conseguem nada. Estão disputando uns com os outros, não estão conseguindo nada. Por quê? Porque estão fazendo por inveja. Estão fazendo porque são cobiçosos, invejosos. E segundo, não estão recebendo porque não pedem. Aí ele vai falar agora no verso 3. Pedis e não recebeis. Aliás, aí ele vai dizer assim, não, mas eu estou pedindo. Não é porque ele diz, não é o pastor Zé, ele está falando aqui, você não recebe porque tem inveja, é cobiçoso, e não estão pedindo. Aí tem uns crentes que, não, mas eu estou pedindo, eu estou orando. Aí você está pedindo, verso 3,
e não está recebendo, porque pedis mal, para gastar ou esbanjar em vossos próprios deleites ou prazeres. Ou seja, não, mas eu não tenho inveja. Não, mas eu não sou. Não, eu tenho inveja e sou cobiçoso. Mas realmente não estou pedindo. Então eu vou mudar isso. Eu vou tirar a inveja, vou deixar de ser cobiçoso e vou passar a pedir. Eu não estava pedindo. Ou então eu estou pedindo. Eu estou orando. Mas não está recebendo por quê? Ele diz, porque o seu objetivo é simplesmente esbanjar nos teus próprios prazeres. Está dizendo que Deus não, isso é um sentimento diabólico, da sabedoria do mundo, um sentimento de egoísmo. E você pode até dizer, não, mas eu não tenho inveja nem cobiça, mas eu estou pedindo, não estou recebendo, então por quê? Porque está pedindo mal, porque está pensando só em você. Está pensando só em si. E quem pede pensando só em isso na igreja, irmão, o mundo consegue tudo de qualquer jeito. Eu, pelo menos, quando eu vou pedir alguma coisa a Deus, eu tenho certeza que é com vocês também, eu digo, Senhor, eu queria muito isso. Eu sei que os ímpios têm de qualquer jeito, mas eu, para mim ter, eu dependo de Ti. Se o Senhor não me der, eu não vou conseguir. E você precisa. O mundo consegue de qualquer jeito, mas nós, o povo de Deus, só conseguimos se Deus nos der. Aí nós vamos aprender a pedir, mas aí nós temos que tirar mais isso do nosso coração, além da inveja e da cobiça. Temos que tirar o egoísmo. Quem está entendendo, diga amém. Tira o egoísmo. Primeiro ele falou, tira a inveja, tira a cobiça, para de disputar com teu irmão e passe a pedir a Deus em oração, com humildade, com simplicidade, com singeleza de coração, não para satisfazer a inveja, para causar inveja, por cobiça, e nem por egoísmo, pensando só em si. Que o que você possa pedir a Deus, algumas dessas coisas possa ser, tudo seja para a glória dele primeiro. Segundo, algumas dessas coisas sejam para beneficiar a você, obviamente, claro, né? Se a gente está pedindo para nós, é para beneficiar a nós, lógico. Mas também para beneficiar outras pessoas. Outras pessoas. Irmãos da igreja, outras pessoas. Só que vai ter outras coisas mais íntimas, que não vai poder beneficiar a igreja toda ou todo mundo, mas que se beneficie a nossa casa, nossas esposas, filhos e netos, e bisnetos, tataranetos e por aí vai, e beneficie nossos pais, beneficie nossos irmãos, nossos familiares de sangue. Mas o certo é que nós não podemos ter um sentimento egoísta. Tiago está colocando isso. Pare de pensar só em si, pare de pensar apenas em si, comece a pensar coletivo. Comece a fazer projeto na tua vida, irmão, que esses projetos, parte dele vinha ser, isso aqui vai ser bom para mim, mas também vai servir para abençoar a vida de irmãos da igreja. Isso aqui vai ser uma bênção para mim, para minha esposa, meu filho. Isso aqui já não vai dar para beneficiar dos irmãos da igreja, mas vai dar para beneficiar papai, mamãe e meus irmãos de casa. Começa a pensar no coletivo. Começa a se despojar e se desprender dos sentimentos cobiçosos, invejosos, das disputas. Isso não vai te levar a nada, vai te levar à ruína. Você não tem que disputar com ninguém. Às vezes eu falo lá do meu interior, e eu gosto da minha cidade. Eu gosto de ir lá. Mas eu gosto de falar assim, às vezes, de interior. Não propriamente o meu interior, mas interior. Tem interior, irmão, cidade do interior, que o povo é tão arrogante. Tem cidade do interior que eu ando por aí, que eu digo, meu Deus do céu, o cara mais pobre aqui tem que andar numa Hilux ou num Corolla, está morrendo de fome, não tem nada para comer na geladeira, mas ele tem que estar numa Hilux ou no Corolla, por quê? Porque ele vive de disputa na sociedade. E ele vive na ruína, a família na ruína, a esposa na ruína.
A mulher quer estar nos melhores salões, mesmo sem poder pagar, mas porque as outras vão, ela tem que ir também. Ela vive a disputa. Quer estar nos melhores restaurantes, mesmo sem poder pagar, mas porque os outros vão, ele tem que ir também. Vive na disputa, vai à ruína. Então, meu irmão, tira esse sentimento medíocre do teu coração. É por isso o motivo. Vocês guerreiam, pelejam. Sim, de onde vêm as pelejas dentro de vocês? Não vem da cobiça, da inveja, dos deleites da carne de vocês. Vocês não estão vivendo essa disputa aí? E por isso vocês não estão chegando em lugar nenhum, porque tem inveja, são cobiçosos e pedem mais para esbanjar nos próprios prazeres. Então começa a fazer isso hoje. Tira a inveja, tira a cobiça, você não tem que disputar com ninguém. Se o cara anda numa Land Rover, o meu carro, agora no momento que eu posso ter é um Corcel 2, glória a Deus pelo meu Corcel 2. Se o fulano de tal usa as melhores grifes, eu não posso, as minhas roupas que eu compro hoje lá no Beco da Poeira, glória a Deus pelas minhas roupas do Beco da Poeira. Se eu não posso comprar os calçados, glória a Deus pelos calçados que os irmãos me dão no bazar da igreja. Se o cara mora numa casona, eu tenho que morar numa casona também, mas eu não posso morar numa casona, eu moro na minha casinha de taipa, glória a Deus pela minha casinha de taipa. É esse que tem que ser o sentimento, não de viver a disputar uns com os outros. Isso é prejudicial, leva as pessoas a ruínas. Pede, não recebe para gastar mal. Começa a pedir com um sentimento de coletividade, de gastar não só nos teus próprios prazeres, mas gastar também no coletivo, usar também aquilo no coletivo para beneficiar pessoas. Começa a fazer isso, começa a pensar assim, começa a mudar isso dentro de você, como dizem por aí, né, a virar essa chave dentro de você. E isso pode ser um princípio bom para você dar um primeiro passo rumo a alguma coisa que você quer alcançar. Mas quando se trata da questão das coisas do pecado, Tiago diz no verso 4, chama os irmãos de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não propriamente o ter aquelas coisas, não propriamente o alcançar aquelas coisas, mas a inveja que me motiva a ter, a disputa que eu vivo para tentar aquilo, para disputar com as outras pessoas, isso é pecado, isso é inimizade contra Deus. Porque às vezes a gente acha que inimizade contra Deus, irmão, é só trair a mulher. Mas não, trair a mulher, fornicar, mentir, não é só isso não, meu irmão. Às vezes o cara não trai a mulher, não trai o marido, não fornica, mas vive o coração cheio de contenda, de inveja, de cobiça, de disputa, de posição e de egoísmo. Isso é inimizade contra Deus. É isso que o Tiago está dizendo. Irmão, esse povo aqui era mais crente do que nós, por assim dizer, pode dizer entre aspas talvez, muitos deles. Era um povo que estava fugindo, para sobreviver por causa da perseguição pela fé em Cristo. Mas olha o que esse povo ainda precisa mudar. Olha o que esse povo ainda precisa mudar. Então nunca queira ter nada para mostrar para ninguém, para exibir para ninguém, para dizer para alguém que você tem. Sempre tem um sentimento coletivo nas coisas. Olhe para dentro do seu coração e veja o quanto ele é mau e o quanto ele precisa ser mudado nessas questões que eu estou colocando aqui hoje. Peça para Deus fazer essa limpeza, essa mudança. Mas quando se trata das questões do pecado, se você continua nessas práticas, Ele vai chamar você de adúltero, seja de traidor. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele fala, o que é que ele fala aqui no sentido de ser amigo do mundo? Pecado é ir lá na praia comer um peixe assado? Não, que até Jesus ia na praia comer peixe assado, mas o discípulo. Ele está falando de amizade com o mundo, o pecado. Você pode se divertir com a sua família de forma saudável, sem pecar. Você pode se divertir com irmãos da igreja, com amigos, de forma saudável, sem pecar. Você pode sim fazer um churrasco, e para não pecar, chama nós para ir, que se não chamar, você peca. Você pode sim fazer essas coisas, essas diversões. Você pode pegar o seu carro, fazer uma viagem se você quer. Eu quero lá no Gramado, Rio Grande do Sul, eu quero lá, num lugar lá que eu vi lá na internet esses dias lá, que tem gelo, tem tudo, e tem aqueles carrinhos descendo lá na montanha, o pessoal diz, eu quero muito ir lá, não é legal? Você pode fazer todas essas coisas sem pecar, mas no momento em que você está fazendo todas essas coisas, movido por inveja, por disputa social, por cobiça, ou mesmo entregue à prática do pecado de alguma outra forma, você não passa de um adúltero, de uma adúltera. E adúlteros e adúlteras, esse tipo de amizade, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
Entenda, quando você passa a ter amizade com o pecado, amizade com o mundo, ou seja, amizade com o pecado, você passa a ser inimigo de Deus, não tem jeito. Tiago estava falando para os crentes, ou cuidais vós, ou vocês pensam, fica mais claro para a gente entender, que em vão a Escritura diz, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Olha o que o Tiago está falando. Vocês acham que é em vão, ou vocês estão pensando, amizade com o mundo, amigo do pecado se torna inimigo de Deus? Ou vocês acham que é em vão que a Escritura diz que Deus tem ciúme de nós? Deus tem ciúme de nós. Quando nós começamos a pecar, é como quem desperta o ciúme da mulher, uma traição. O ciúme do cônjuge, uma traição. Se soubesse que sua esposa está lhe traindo, você ia ter ciúme, ia ter raiva. Soubesse que seu marido está lhe traindo, você ia ter ciúme, ia ter raiva. Então ele está falando que Deus tem ciúme de nós. Claro que alguma tradução vai dizer que Deus tem zelo de nós, mas é um zelo exatamente um zelo ciumento. Não é um zelo só de quem limpa um carro ou limpa o celular não. É um zelo com ciúme que ele não quer te dividir com o pecado. É isso que ele está falando. O meu celular, eu tenho ciúme do meu celular, eu zelo pelo meu celular. Claro que eu zelo pelo meu celular. Ele para mim é um instrumento de trabalho e particular, de tantos outros motivos. Mas eu não tenho ciúme de pegar meu celular, entregar para você e fazer uma ligação. Eu zelo pelo meu carro, é o meu carro. É o carro que eu viajo, que eu faço minhas coisas, que eu uso para tantos outros motivos, tantas outras formas. Mas eu não tenho ciúme do meu carro de emprestar para um irmão responsável, o Jacques, para ele fazer uma viagem em algum lugar te representando. Mas esse zelo de Deus, esse ciúme de Deus, ele quer dizer que Deus não quer te dividir com o pecado. Deus não te divide, não aceita dividir. Por mais ciúme e zelo que você tenha do seu carro, do seu celular, de um objeto que você tem, ainda assim você empresta para alguma pessoa usar. Mas Deus não te empresta para o pecado. Deus tem zelo de você e não te empresta para o pecado. Deus não te divide com o pecado. Aí você, quem se entrega ao pecado, se torna amigo do mundo, então, ao mesmo momento, ele se torna inimigo de Deus. Então, por quê? Porque Deus, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. E interessante, né? O Espírito habita em nós. Quantas vezes numa falha carnal nós demos uma olhadinha para aquela mulher gostosa que passou, mas porque a esposa não estava lá perto olhando. Porque se ela estivesse perto de nós olhando assim, a gente jamais tinha olhado para aquela mulher gostosa que passou. No caso das nossas esposas ainda tem uma fuguinha, né? Quando ela está longe e a gente está ali dando moleza para a carne, passar uma gostosona, a gente acaba olhando. Mas com Deus não tem fuga. O Espírito dele habita em nós. Não tem uma foguinha, não, vou dar uma olhadinha aqui porque Deus não está olhando. Ele está olhando. Ele está vendo tua amizade com o pecado. Então isso te torna um inimigo de Deus. Aí ele vai falar que, verso 6, antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ou seja, o Espírito que habita em nós tem ciúmes, e devemos dar graças maior e dizer, porque Deus resiste aos soberbos, aos que não estão nem aí, diz eu vou para o pecado e acabou. Deus resiste a esses, Deus rejeita esses, Deus não está com esses. Porém, ou entretanto, Deus dá graça aos humildes. Quando você é humilde e aceita a vontade de Deus e se curva diante da vontade de Deus, Deus derrama cada vez mais graça abundante sobre a tua vida. Ou qualquer pessoa que rejeita a vontade de Deus, ele está chamando de soberbo. Não adulterarás, mas eu vou me entregar adultério. Soberbo. Está rejeitando, Deus está te rejeitando. Você rejeita a vontade de Deus, você sabe a vontade de Deus e você rejeita ela e prefere se entregar ao pecado, ele está chamando isso de soberba. E está dizendo que quando você faz isso, Deus resiste a você. Deus se nega a você. Deus não está com você, Deus não atende você. Mas quando você
se curva diante da vontade dele e abre mão dos prazeres pecaminosos que satisfaz a tua carne, para se curvar diante da vontade dele, aí sim, você está sendo humilde e Deus dá mais graças a você. Aí ele dá um conselho então fazer o que diante disso? Verso 7, sujeite, pois, a Deus. Sujeitem-se, pois, a Deus. Se sujeita à vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Enquanto a vontade da carne, eles resistam ao diabo. Lutem. Batalha. Você acha que é fácil? Eu acho que tem um pessoal aí que diz que é calvinista, né? Porque aqui não tem isso, você sabe disso, né? Aqui não tem calvinista nem arminiano. Nós cremos na predestinação. Eu tenho predestinação e acabou essa conversa. Prego batido, ponta virada. Deus elegeu nós antes da fundação do mundo, antes de nascer, predestinou e nos selou com o Espírito Santo e deu a nós a vida eterna. Não tem quem tire isso de nós. Mas tem uns amostradinhos aí, que diz que se converteu, aí, sujeite-se, pois, a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Que acha que não precisa lutar. Não, porque eu sou um eleito, eu sou um predestinado, e está esbaldado no pecado até o talo, até o pescoço. Pode só fazer a passagem mesmo. Mergulhado no pecado não é para lutar, não, porque eu sou calvinista. Aí tu vai para o inferno porque tu é calvinista. Quer defender a doutrina calvinista, vai para o inferno ela. Tu é calvinista, se é louco que tu for, meu irmão, tu tem que lutar contra o pecado. A vida do cristão é constituída de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual todos os dias. Essa batalha espiritual, meu irmão, ela se manifesta no âmbito natural, nas tentações. O pecado, a tentação está aí, você tem que lutar contra ele, tem que resistir a ele. Não é lá no motel traindo tua mulher, não, mas porque eu sou calvinista. Não é lá sendo sem vergonha no meio do mundo, fazendo tudo que não presta. Não, porque eu sou eleito, eu sou predestinado para ir para o inferno, só se for. Tem que lutar. Ele diz, sujeite-se a Deus, irmão, faça a vontade de Deus. É fácil? Não é. E resista ao diabo. É fácil resistir ao diabo? Não é. Resistir às vontades da carne, à tentação da carne. É uma luta. Ele está falando aqui de batalha. Ele deu um carão até o verso 6, agora ele vai dizer, agora vocês têm que lutar. Aliás, ele deu um carão até o verso 5. Aí agora ele deu a solução agora. Ele apresentou o problema, agora ele traz a solução. E o que é que nós faz, Tiago? Agora você faz o seguinte, você deixa de ser soberbo e se humilha diante da vontade de Deus. Aí Deus vai dar mais graça a vocês. E como é que nós faz isso, Tiago? Resistindo ao diabo e se sujeitando à vontade de Deus. É isso. E qual é a vontade de Deus? Você vai saber, não tem perigo. Até o ímpio vai saber. Vai. Como assim? Vai. Pergunte um ímpio que está indo para um motel traindo a mulher dele, se pergunte ele se é certo ou errado. Meu amigo, isso aí que você está fazendo é certo ou errado? O que é que você acha que ele vai dizer, o ímpio? O ímpio vai reconhecer que aquilo é errado, até o ímpio vai saber. Sim, aí ele dá um conselho. O que é que nós faz, Tiago? Resista ao diabo. Se sujeita a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vocês. Seguem-se a Deus, e ele se chegará a vós. Limpe as mãos, pecador. Você deixa de praticar o pecado. E você de ânimo duplo, o crente Raimundo, né? na presença de Deus e na presença do mundo. Na presença de Deus, na presença do pecado. Crente Raimundo. Então, crente de ânimo duplo, purifique o coração. Limpe o coração. É isso que vocês têm que fazer. Tiago está apresentando a solução. Primeiro, se sujeitar à vontade de Deus. Segundo, resistir à vontade do desejo da carne, à vontade do pecado, à vontade do diabo. Terceiro, se achegar a Deus. Se achegar a Deus como? Em oração, conhecendo a palavra dele, obedecendo a ele. É assim que se achega a Deus. Não é só orando e lendo Bíblia, não. Ninguém se achega a Deus só orando e lendo Bíblia, não. Se achega a Deus principalmente, claro, orando, lendo Bíblia e fazendo a vontade dele. Porque não adianta orar e ler Bíblia e não fazer a vontade de Deus, você vai estar longe de Deus do mesmo jeito. Chegando-se a Deus é o terceiro. Quarto, limpar as mãos, pecadores, deixar de praticar o pecado. O quinto, quem tem ânimo duplo, ou seja, vive uma dupla personalidade, no pecado e na igreja, no pecado na igreja, purifica a mão pecador, pare de pecar. Pare de ser vergonha, e nós diz no interior, pare de pecar. Sexto, fazer o verso 9, sinta a vossa miséria, veja o quanto você é miserável, veja o quanto você é dependente da graça de Deus, que você não consegue ser salvo por teus méritos. Sinta a vossa miséria, reconheça que você tem o pecado. Irmão, uma das coisas mais tristes é quando você peca e não sente a dor do pecado, quando você peca e não reconhece que pecou. Eu falei para vocês um dia, tinha uns crentes aqui na igreja nossa aqui, que eu tenho fé em Deus, que eles não faz mais isso comigo não.
Tem uns crentes aqui que foram um evangelismo há muitos anos, 1000 anos atrás. Foram um evangelismo num condomínio, sei lá o que foi, deixar uma pessoa, sei lá o que foi. Eu sei que diz que apareceu uma mulher endemoniada lá. Aí o que é que eles fizeram? Foram ligar para mim. Aí os crentes viram uma mulher endemoniada, foram ligar para o pastor, olha. Ai meu Deus do céu. Aí a mulher estava endemoniada, eu sei que a mulher saquetou, se eu fui falar com ela, eu fui evangelizar a mulher pelo telefone, já que eles foram passar para mim, né? O texto desse não faz mais hoje, não faz não, né, Jacques? Tem certeza que não. Foi evangelizar. Aí eu fui dizer para a mulher, minha senhora, a senhora tem que reconhecer que a senhora é uma pecadora. Aí disse, peraí, você também é pecador. Porque a mulher não queria ser, sinta a vossa miséria, meu irmão. Não fica tentando remendar pecado, justificar pecado. Não, pequei por causa. Não, mas eu pequei, eu sei que eu estou errado, mas eu pequei por causa disso. Não fala assim. Pecado é uma miséria na vida do homem, na vida da mulher. Sinta a sua miséria, sinta, deixa teu coração doer, arder, queimar, dar dor pelo pecado, quão miserável é. Lamente, chore porque pecou, ou porque você está na miséria do pecado. Lamente, chore, converta o teu riso, o riso que o pecado proporciona, porque o pecado proporciona riso, né? Oh, coisa boa, pecado, né? Converta o teu riso do pecado em pranto. Você para de ir lá se alegrar com o pecado e vai se trancar num quarto e chorar, reconhecer tua miséria de pecador, e o vosso gozo se transforme em tristeza, ou seja, o gozo que você está tendo, praticando o pecado, se transforme na tristeza da abstinência do pecado, na tristeza da luta contra o pecado, que tua carne vai ficar triste querendo pecar, mas tu não vai deixá-la pecar, tu vai lutar contra o pecado. Então transforma o prazer que você tem de praticar o pecado, transforma isso em tristeza, ou seja, para de praticar o pecado e vai lutar contra ele. Ai, vontade de praticar o pecado, mas não vai em nome de Jesus. Vou te encabrestar aqui, carne velha, vou te segurar em nome do Senhor. Vai travar a batalha, é isso que ele está mandando. Ok. Aí, por fim, o conselho ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha isso aqui. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Lá no versículo 1, qual foi o começo do discurso de Deus? Vocês estão com inveja, disputando, cobiçando, querendo posição. Aí Tiago finaliza, deu todo esse sermão todo para ele, não precisa disso. Abre mão da arrogância, da prepotência, do orgulho, da altivez, da disputa, da inveja, da cobiça, se curva diante de Deus, pensa no coletivo, pede, mas pede no coletivo, não motivos egoístas, se humilha diante de Deus, aí pronto, tudo que tu estava se esgruelando para ter, Deus vai te exaltar. Se humilha perante o Senhor, e o Senhor vai te exaltar. Para a gente ser exaltado, irmão, ser exaltado dentro da igreja, dentro da congregação, ou seja, lá em qual lugar for, não é a gente brigar para isso, disputar para isso. O mundo não, o mundo ele se exalta disputando um com o outro, né? É isso, mas nós não. Que princípio é esse? Aquele que Jesus falou por discípulo. O princípio da exaltação é a humilhação. Quer ser o primeiro? Então vai ser o último. Quer ser o principal, mais destacado? Vai trabalhar mais do que os outros. Vai trabalhar de serviçal para os outros. Aí você vai ser o primeiro. Aí você vai ser exaltado. Se humilha. A humilhação parte de ti. Não é os outros virem te humilhar, aí não vale, aí perdeu a graça. É você mesmo se humilhar. Aí espera. Quando você fizer tudo isso aqui, Deus vem e te exalta. Amém, igreja? E por fim, bem rápido, mas o verso 11 e 12 quase que eu deixava para outro sermão, porque aqui dá um sermão. Mas eu vou falar rapidamente sobre esse ponto aqui. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz, mas um só legislador e juiz.
Só há um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julga o outro? Aí, por que isso aqui dá um sermão? Tanto é que eu vou falar rápido aqui. Vou deixar realmente para outro momento a gente tratar sobre essa questão. Vou falar só para finalizar. Primeiro, dentro do contexto que nós estamos falando, Tiago está falando de disputa entre os irmãos. Essa disputa está causando o que entre os irmãos? Inveja, cobiça, discórdia e levando uns a julgar aos outros. Mas não o julgar corretamente, porque ele não proíbe julgar, é isso que eu quero dizer. A Bíblia não proíbe julgar. Paulo reclama em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo reclama dos irmãos, porque tinha um irmão em adultério lá e eles não julgaram aquela causa, fornicando com a esposa do pai dele, a madrasta. No capítulo 5, Paulo reclama dos irmãos de novo, porque estava tendo um irmão, estava levando o outro no juiz lá no fórum, quando na verdade eles deveriam julgar aquela causa lá dentro. Então ele não está proibindo aqui o julgamento, para decidir o que é certo e o que é errado, para decidir o que é justo. O que Tiago está condenando aqui, eu fui no grego e ver o termo, ele abarca muitas coisas, e ele vai falar de dar sentença, ou seja, já que o sentimento naquela igreja é de discórdia, é de disputa, é de intriga, é de inveja, então o invejoso não pode estar julgando o outro com o critério da inveja, condenando o outro. É isso que Tiago está mandando os irmãos parar de fazer isso. Vocês estão na carne com inveja uns dos outros, disputando uns com os outros, e fica julgando o outro, declarando sentença injustamente, simplesmente movido pela inveja. É aquele julgamento, Auricelli, do tipo assim, eu estou aqui mais Auricelli só para falar mal, sei lá de quem for, do pastor Zezinho. Falar mal por falar mal. Rapaz, você viu o pastor Zezinho, caba safado, fez isso, aquilo, outro. Eu não gosto do Zezinho por isso, aquilo, outro. Ou seja, nós estamos falando mal do Zezinho, nós estamos julgando o Zezinho, condenando o Zezinho. É esse tipo de julgamento que ele está falando. E tendo a trave no olho. É esse julgamento que ele está condenando. E esse julgamento você não pode fazer, porque é um julgamento injusto. E nós temos um juiz que julga justamente, que é Deus. Então nós não podemos proferir sentença. Não podemos proferir sentença. Estou movido de inveja aqui, o contexto aqui falou disso, né? Você lembra, né? Contexto que inveja, disputa, discórdia, contenda. Aí agora eu me coloco aqui a proferir sentença contra o Zezinho, a proferir sentença contra o Auricelli. É isso que ele está proibindo. Nós temos um juiz para isso, que é justo, aliás, que é Deus. Então, só tem um legislador e juiz que pode salvar e pode destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Que condena o outro. Então, o nosso papel não é condenar. Não tem que sair condenando, quanto mais movido por inveja. Dizer se está certo ou errado, movido por inveja. Mas quando a gente cumpre o princípio do julgamento, está lá em 1 Coríntios 5 e 1 Coríntios 6, um julgamento justo, para discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é correto e o que é incorreto, o que é justo e o que é injusto, aí esse julgamento sim, ele é legítimo. E fazer com humildade, com o propósito realmente da melhoria para todos, é o julgamento correto. Mas não o julgamento de proferir sentença no meio de uma inveja, cheio de cobiça, inveja, um irmão condenando o outro para o outro irmão, julgando o outro para o outro irmão, só porque está movido por inveja. Isso que ele está proibindo. Então parem de julgar uns aos outros, parem de condenar uns aos outros, parem de proferir sentenças uns aos outros. Vocês não são juízes uns dos outros. É isso. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Então, na próxima semana eu estou dando bastante oportunidade aos pregadores de manhã, mas eu quero terminar isso aqui. Então, próximo domingo, a gente vai continuar, para a gente poder apressar para terminar logo, porque está levando quase o ano todo só na carta de Tiago. A gente tem que terminar para poder ir para outra coisa, né? Então, domingo que vem a gente vai falar sobre a falabilidade dos projetos humanos. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.